Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Emerson Leandro e eu trouxe aqui para vocês mais um vídeo aula e desta vez vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória, né? É um conteúdo muito utilizado em concursos, né? Na prova do Enem. E aí dentro de análise combinatória nós temos a parte de permutação simples, permutação com repetição, nós temos o arranjo, a combinação. E aí neste vídeo vamos trabalhar com a permutação com repetição, certo? Aí essa parte de análise nós temos aí infinitas aplicações e exemplos existentes. Entretanto, eu trouxe aqui um que é mais usual no sentido da didática, né, de você entender melhor, e no sentido também de buscar resolver questões de concurso, tá certo? Então, aqui diz o seguinte, a pergunta é: quantos anagramas podemos formar com a palavra, né? Digo já essa palavrinha, mas antes gostaria de apresentar para vocês o que significa anagramas, certo? Anagramas, na verdade, é uma forma de você juntar as letrinhas, e essas letrinhas juntas, elas vão ter ou não, né, um significado para a linguagem, no caso para a língua portuguesa. Então, se eu tenho um exemplo qualquer que eu vou citar aqui, um exemplo é a palavra boa, né? Um exemplo, boa. Eu posso dizer a boa, eu posso dizer ABO, né? Ou eu posso dizer BAO, né? Então, isso eu estou permutando as letrinhas, né? E essa palavra, ela que tinha sentido na nossa língua portuguesa, passa a não ter sentido. Entretanto, ela tem uma formação de uns caracteres, né? E aí a gente diz que isso é anagramas, né? São letrinhas com ou não, com ou sem sentido na língua portuguesa, tá bom? Que palavra é essa? Eu coloquei aqui a palavra banana, né? Então, quantos anagramas podemos formar com a palavra banana? Abaixo eu já coloquei a nossa fórmula, a nossa equação que define a permutação com repetição. Agora, por que eu estou usando a permutação com repetição? Eu estou usando a permutação com repetição porque, se você observar a palavra banana, certo? Ela possui 3 As, certo? Eu tenho aqui o A, eu tenho aqui um A e tenho aqui outro A. E ela também possui mais letras repetidas, que é o N, tá certo? E aqui eu também tenho o N, tá bom? Agora, a permutação com repetição, ela é dada da seguinte forma: eu tenho P de N elementos no total, e aqui em cima eu tenho N1, N2, né? E continua essa sequência de NNs da vida. Esse N é a quantidade total de elementos que existe aqui, no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E N1, N2 e Ns da vida é a quantidade de letrinhas que estão repetidas, tá certo? Nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, esse N aqui vai ser igual a 6, tá certo? 6 fatorial. E esse N1 aqui, eu vou dizer que esse N1 da vida, ele é a letrinha A. Então vai ser 1, 2, 3. Então eu vou ter 3 fatorial da letrinha A. E eu vou ter mais letras repetidas aqui, eu vou ter o N, no caso N2. Então eu vou ter aqui 2 fatorial, tá certo? Então, esse 6 fatorial refere-se a 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Esse 3 fatorial refere-se a letrinha A, que repete 3 vezes, tá certo? E esse 2 fatorial refere-se ao N, que repete 2 vezes. Então, nós vamos agora usar essa fórmula aqui para resolver, tá certo? Então,
Estou colocando aqui de lado para que vocês entendam que eu tenho 6, né, elementos, são as letrinhas, 3 letras repetidas, que é o A, e 2 letras repetidas, que é o N, tá certo? Vai ser igual. Isso aqui não é o N fatorial. O N fatorial aqui é quanto? Olha, é 6, tá certo? Então eu coloquei 6. Aqui embaixo eu tenho N1 fatorial, N2 fatorial e continua. Nesse caso a gente só tem 2 letras repetidas, que é o A e o N. Então eu coloquei o 3 fatorial aqui, que são os 3 A's, e coloquei 2 fatorial aqui, que são os 2 N's, tá bom? E aí a gente vai resolver agora essa operação. Então eu vou colocar aqui P, certo? Vai ser igual a 6 fatorial. Eu vou fazer a escadinha até 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? Tudo isso dividido por 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Aqui no numerador eu fiz a escadinha até 3 fatorial, porque eu vou cancelar esse 3 com esse 3 aqui, certo? Então eu vou ter que o meu P, né, as minhas possibilidades serão 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, tá certo? Então é 120 dividido por 2 fatorial, tá? 2 fatorial, gente, é como se fosse 2 vezes 1, né? Então eu vou ter aqui 120 dividido por 2. Quanto é 120 dividido por 2? 120 dividido por 2 dá igual a 60. Então nós vamos ter aqui, com a palavra banana, 60 possibilidades, 60 anagramas, né? Ou seja, a gente vai permutar as letrinhas, tá? Vai permutar as letrinhas e ter vários anagramas, né? Ou seja, nós vamos ter algumas palavras com significado na língua portuguesa e outras que não têm significado, e a gente termina não chamando de palavras, chamando de anagramas, todos os elementos que tenham a característica, um significado para a língua portuguesa ou não, tá bom? Então, gente, isso que nós vimos agora foi uma permutação com repetição, tá bom? Muito usado em concursos, também no Enem, e aí o professor Emerson fez para vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente. Um abração.